Oi pessoal, aqui é a Lari e está começando o seu novo podcast Chá de Camomila. Um momento que não é terapia, mas que é terapêutico e vai nos ajudar a sentar, se acalmar, diante dessa vida tão turbulenta e poder refletir e pensar um pouco mais sobre a vida, sobre os caminhos que a gente vai tomando e também falar besteira, sorrir, chorar. Eu espero que seja um momento muito fecundo, para mim e para vocês que vão me acompanhar aqui. Então, vou me apresentar um pouquinho, já que esse é o primeiro episódio desse podcast. Para você que não me conhece pessoalmente, não me acompanha nas redes sociais, eu me chamo Larissa Moura, tenho 30 aninhos, um bebê, sou casada, tenho 2 filhos lindos que vocês vão, com certeza, se me acompanhar aqui nesse programa, vão ouvir muito falar sobre eles. Sou missionária de uma comunidade católica chamada Shalom. Sou jornalista, no momento também estou iniciando doutorado em comunicação aqui na universidade, vai ser o meu principal trabalho nesse momento. E produzo conteúdo aqui para a internet há alguns anos. Desde mais ou menos 2018, eu tive a oportunidade de lançar um livro junto com um amigo chamado Como Evangelizar pelas Redes Sociais, pelas edições Shalom. E depois eu me inspirei a criar um projeto como resposta para esse livro. Também uma iniciativa minha, diante daquilo que eu escrevi, era um blog chamado Caderno de Oração. O Caderno de Oração depois, ele migrou para as redes sociais, assim como vídeos pelo IGTV. Vocês lembram, gente? Aqui no Instagram, quando chegou o IGTV, E aí eu fazia vídeos semanais e na época da pandemia, foi logo depois que eu me casei, engravidei da minha primeira filha, Maria Rosa, aí eu iniciei ele como podcast. Eles tiveram acho que 2 temporadas aqui em um canal no Deezer, no Spotify, do canal da comunidade, era atrelado à comunidade que eu pertenço, a comunidade Shalom. E foi uma experiência muito boa, assim, posso dizer que eu me realizei muito fazendo esse programa, porque eu não só transmitia algum conhecimento, mas pesquisava, entrevistava muitas pessoas com experiências de vida muito ricas, então foi um momento muito gostoso da produção de conteúdo aqui na internet, que eu sentia muita falta. Logo depois eu engravidei do meu segundo filho, comecei a trabalhar. Aquele movimento de que todos nós voltamos à nossa rotina depois da pandemia, então não dei conta desse projeto. E sempre fiquei adiando, assim, um dia quando a vida estiver mais tranquila, um dia quando os filhos crescerem, um dia, até que chegou o final de 2023. Eu me toquei que não existe um momento ideal, assim, da vida estar mais tranquila para a gente seguir os nossos sonhos, os nossos projetos. Peguei aqui o meu planner e coloquei esse projeto, voltar com o podcast, como a meta número 1 desse ano. Se vocês conseguissem enxergar, estava aqui, retomar o podcast no número 1, porque me fazia muito, muito bem. E eu sentia muito, assim, de um modo pessoal, um chamado de Deus mesmo, a conversar com as pessoas, até uma missão mais ativa aqui nas redes sociais. E aí muitos amigos, e agradeço muito a todos vocês, que me deram força, assim, dizia, dá o teu pouquinho, dá aquilo que você consegue, faz quinzenal, faz uma vez por mês, faz sozinha, sem entrevistados, conforme a sua agenda, mas não deixa de fazer. E aí eu escolhi uma frase para me acompanhar esse ano, que tem muito a ver com esse projeto e com outros também que eu tenho no coração, e ao longo desse ano vou compartilhando com vocês, que é: os nossos sonhos merecem o nosso comprometimento. E aí, gente, eu entrei com esse ano assim encucada de que ia dar esse passo. Estou gravando aqui esse podcast ainda sem saber de muita coisa, do que eu vou fazer depois. Mas eu tenho isso em mente, Nossos sonhos merecem o nosso comprometimento. E o tema desse primeiro episódio tem muito a ver com essa pequena introdução, que eu fiz aqui com vocês. A gente vai conversar hoje sobre um tema assim que é muito leve, assim, muito tranquilo. É possível saber quem nós somos? É possível a gente manter a autenticidade em um mundo que fomenta, tantos personagens de si mesmo? E é com esse tema super básico, super simples, que a gente dá início a essa temporada. Como é que surgiu esse tema aqui, para iniciar o podcast? No ano passado, eu estava trilhando aí esse caminho de autoconhecimento, como eu falei para vocês, um caminho assim de voltar para mim. Eu acho que muitos de vocês que estiverem me ouvindo, ou me vendo aqui pelo videocast, que passaram por uma experiência da maternidade, podem ter sentido um pouco como eu me senti perdida. Eu tive 2 gestações seguidas, em uma época muito reclusa, a época da pandemia, uma época muito particular, então
foi muito intenso. Eu vivi aquilo muito intensamente, parece que as outras áreas da minha vida foram sendo anuladas. Eu amo ser mãe, não me arrependo de jeito nenhum, amo os meus filhos, amo a rotina cansativa com eles, né? Até isso, assim, tudo é muito, apesar de exigente, muito prazeroso. Mas eu me senti muito perdida, né? Dos meus sonhos, de onde caminhar. Mas não precisa você ser mãe ou pai, eu acho, para passar por isso, né? A gente tem várias crises ao longo da vida que é natural, é um caminho natural do ser humano, né? Quando vai chegando na vida adulta, na adolescência, quando a gente precisa eleger os caminhos onde a gente vai tomar, né? Coisas de responsabilidade, assim, seja a sua profissão, ou viajar ou não, ou fazer um intercâmbio ou não, sei lá, mas vários momentos da vida a gente acaba tendo que se voltar para si mesmo e perguntar, opa, o que é que eu quero, né? Para onde eu estou caminhando? E nesse processo eu estava nas redes sociais e tal, vi de repente, eu acho que, não sei, até na Amazon, um livro novo do Padre Fábio de Mello, que se você conhece ele só aqui das redes sociais, né, dos vídeos engraçados, ou mesmo dos vídeos mais espirituais, ele é um ótimo autor, recomendo muito que você conheça os livros dele também. E eu vi um livro novo que ele estava lançando na época, acho que 2022, que o título me chamou muita atenção. Quantos eus que não são meus? Na época eu baixei a amostra pelo Kindle mesmo, li lá a amostra gratuita e já vendo assim o esboço, né, o prefácio, o início do livro mesmo, que estava lá na amostra grátis, eu senti que aquela leitura era para mim. E qual a premissa desse livro que me chamou tanta atenção, né? É que nós temos um eu essencial. E aí ele vai falar sobre a visão do eu na neurociência, na filosofia, na psicologia, mas todas elas, né, concordam, todas as ciências concordam que nós temos uma essência. Não se sabe onde, né, em que local do cérebro isso estaria, mas que todos nós temos um eu essencial, uma particularidade. Seja genética, que nós sabemos que todos nós, apesar de sermos todos seres humanos, né, temos um corpo, sei lá, reações parecidas, mas geneticamente todos nós reagimos de maneiras diferentes. Também a nossa personalidade é única, né? Então todos temos essa essência. E ao longo da nossa vida nós vamos sendo contaminados positivamente ou negativamente por vários outros eus que nos são apresentados, especialmente pelas pessoas que estão aí ao nosso redor, né? Familiares, amigos, pessoas que a gente dá mais importância àquela voz, né? E aí, ao longo da nossa vida, nós precisamos saber identificar quais são os nossos eus essenciais e quais são aqueles eus que me foram impostos, mas na verdade não são meus. E aí, o caminho, né, que todo ser humano deve fazer, talvez não faça, mas deveria, é buscar a nossa essência. E é tão interessante quando a gente olha, por exemplo, para as crianças, né? Eu tenho 2 filhos, como eu falei para vocês. A Maria Rosa, que tem 3 aninhos, e o Benjamin, que vai fazer 2 anos mês que vem, né? No mês de março. E desde pequenininho, gente, eles têm... Sabe aquilo que a gente sempre cresce escutando? Que, mesma criação, mas são irmãos completamente diferentes, né? Eu vejo muito nos 2, assim. Rosa, ela é muito metódica, assim, organizada, muito carinhosa, muito vaidosa, só sai de casa com muitas pulseiras, muita bolsa, glitter e roupas muito coloridas. E o Benjamin é muito espontâneo, brincalhão, dado aos outros. Ao contrário da irmã que é mais introvertida, ele sempre sorri, brinca com os outros, mexe com ela desde que ele aprendeu a andar. É uma coisa assim dele, né? Ninguém ensinou isso pra ele, é uma personalidade, um eu que ele nasceu. E é tão legal contemplar isso, sabe? De que desde criança a gente carrega uma personalidade, um jeito de ser. E a criança é muito autêntica, né? Então a gente pode observar aquilo e tentar, como pai, mãe, madrinha, avó, não sei, favorecer e não anular, né? Abafar as particularidades daquela criança. O Padre Fábio ele tem um trecho aqui no livro que eu separei para ler para vocês, que fala bem sobre isso. E é tão bonito, vale a pena ler esse trechinho. Se observarmos responsavelmente uma criança, podemos identificar nela desde muito cedo as aptidões, os gostos, as tendências. São as forças gravitacionais do eu levando-a ao centro da sua identidade. É o processo maiêutico do autoconhecimento. De acordo com os estímulos do mundo que já pode detectar e compreender, a criança demonstra ou não interesse. É como se o mundo exterior lhe indicasse o mundo interior. Uma conexão misteriosa que vai lhe permitindo saber de tudo o que a rodeia, o que tem a ver com ela.
todos nós podemos buscar na memória as experiências que foram fundamentais para que descobríssemos os nossos gostos pessoais. E depois de ler esse livro, né, a primeira coisa que eu fiquei pensando foi, meu Deus, que responsabilidade. Será que eu tô como mãe, né, e o Rodolfo aí, será que a gente está favorecendo, né, estimulando de forma positiva as características dos nossos filhos? Fiquei muito mais atenta a isso. Mas depois, o meu exercício foi olhar para trás e pesquisar na minha memória, né, nas coisas que me diziam, ou mesmo maiorzinha já nas minhas memórias próprias, né, fatos que foram muito importantes para mim, seja negativamente, seja positivamente. E eu me lembrei logo de dois que foram muito impactantes para mim, assim. Um deles foi com a minha família, né? Eu estava em casa, a minha mãe trabalhava, eu ficava na casa da minha avó. E eu lembro que eu estava assistindo aqueles programas da Globo, sabe? Que rolavam pela manhã, eu acho que era Bambu Luar. Eu não sei, tinha um da Xuxa também, não lembro. Só que acho que era Bambu Luar mesmo, que tinha alguns quadros. Quem é dessa época aí vai falar aí nos comentários, por favor, qual é o nome do programa, mas eu acho que era Bambu Luar, não sei. Sei que o quadro que eu estava assistindo era sobre profissões e naquele dia eles apresentaram uma estilista de moda. Nossa, foi a primeira vez que eu vi essa profissão, né? E eu amei, achei assim, uau, que incrível você ganhar dinheiro com isso. Tipo, isso não é um hobby, dá pra viver disso, achei o máximo. Aí quando a minha tia chegou perto de mim, eu falei assim, eu chamava ela de Tita. Tita, eu ainda chamo, inclusive. Tita, eu já sei o que eu quero ser quando crescer, né? Vou ser estilista de moda. Aí ela olhou pra mim, assim, sem pensar muito, e disse, cheia de coisa, menina, pobre não faz isso não, né? Isso é profissão de rico. Me cortou, assim, né? Tchá! E é engraçado que eu não sei nem quantos anos, sei que era muito pequenininha, mas aquilo sempre ficou na minha memória, assim, né? Porque eu sempre fui muito sonhadora, sempre gostei, assim, de sair da minha realidade, assim. Por exemplo, eu morava numa cidade, para quem não me conhece, chamada Bodó. É uma grande metrópole na região aí do centro do Seridó, aqui do Rio Grande do Norte, de onde eu falo com vocês. Bodó tem mais ou menos 2.300 habitantes hoje, né? Então, é uma cidade muito, muito pequenininha. E a gente sabe que cidades assim muito pequenas acabam tendo uma mentalidade muito dali, né? E eu não, por exemplo, no meu terceiro ano aí do ensino médio, que a gente chamava pré-vestibular, né? Ninguém fazia vestibular. Eu fui a única a fazer o vestibular no ano mesmo que eu me formei, né? Depois acabei vindo para Natal e fui a primeira da minha família a vir para uma universidade aqui. Então eu sempre assim, fui muito de sonhar, né? Eu não acho que eu sou melhor do que ninguém na minha realidade, mas o fato de sonhar e querer correr atrás daquilo me deu muita força, muita garra para sair, né, daquela zona ali. Então, mesmo a minha tia tendo abafado naquele momento, né, esse meu sonho, eu acho que aquilo me deu um impulso, assim, de que não é coisa de rico, não. Eu posso sonhar com isso também. E aí teve outro caso muito engraçado, que já foi com uma professora. Se eu não me engano, ela era minha professora de português. Ela passou pra gente fazer uma redação, aí eu me empolguei com uma amiga, criamos um livro infantil bem lúdico, bem divertido. Eu adorava desenhar também, sempre gostei muito de escrever e desenhar para mim sempre foi divertido. Então aproveitei e ilustrei o livro. E quando a gente entregou para a professora, isso lá, né, nessa cidadezinha, a minha cidade, Bodó, a professora, eu lembro que ela olhou para o livro e ela achou o livro tão bom, que ela disse assim, vocês roubaram da internet. Eu, como é? Ela, vocês tiraram isso aqui do Google. Isso aqui não foi vocês que fizeram, não. Eu fiquei tão arrasada. E o pior de tudo é que ela levou a atividade, levou o livro da gente para casa para poder conferir se a gente não tinha realmente plagiado de algum lugar e nunca devolveu. Nunca vi a capa desse livro. Depois, anos depois, né, quando eu publiquei uma obra que eu falei aqui no início do podcast, ela me chamou para participar de um evento literário lá da escola, que era para as crianças terem contato com autores, né? Aí eu fiquei pensando, olha, será que ela lembra daquele episódio lá atrás? Então você vai encontrar com certeza, olhando para trás, muitas coisas, né? Que eu dou aqui exemplos pequenininhos da minha vida, mas olhando para trás a gente vai enxergando características, coisas que a gente foi deixando para trás. E é muito interessante na visão do padre, né, quando ele vai apresentando isso, dizendo assim, né, que ao longo da nossa jornada, da nossa história de vida,
Muitas pessoas vão passando por ela e nos deixando, né, essas características, esses aprendizados que podem servir para aquele momento de vida que a gente está vivendo, né, a nos ajudar aí a superar alguns obstáculos, mas que depois, como eles não são parte da nossa identidade, eles vão ficando pelo caminho e a gente vai mudando. Afinal, ninguém é Gabriela, né? Tem essa síndrome de eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, isso não existe, né? A gente, ao longo da vida, pode e deve, né, sempre ir mudando e crescendo nesse processo mesmo de autoconhecimento. E aí, me ouvindo falar isso, né, você pode trazer memórias ruins e pode trazer memórias boas, né, para o seu coração. O que é importante fazer agora, né? Culpar pai, mãe, a professora de português, como é o meu caso? Não, né? O importante agora é a gente fazer essa atribuição de responsabilidades, né? Reconhecer que, por exemplo, eu não posso ter investido na carreira de escritora lá atrás porque a professora de português me fez isso. Não, mas hoje eu tenho consciência. Esse fato aconteceu na minha história, me impediu de tomar esse caminho. Então, tendo consciência disso, hoje eu posso, né, tomar um caminho diferente. Enquanto a gente estiver vivo, gente, o legal é isso, né? Nunca é tarde para ser quem nós somos. Nunca é tarde para buscar a nossa essência. O Padre Fábio, nesse livro, ele tem uma frase que resume muito bem esse pensamento. Ele diz: a única restituição possível de ser feita é a que nós podemos realizar. Então, nessa dinâmica que nós estamos conversando aqui, né, não adianta você se paralisar, né, voltar para o passado, ficar culpando as pessoas, só vai fincar seus pés ainda mais, né, no passado e não vai lhe permitir, né, tomar um caminho diferente daqui para frente. E como eu sei que vocês amam listas, né, a gente tem esse vício aqui na internet de buscar resumos, listas em forma de dicas, né, para poder facilitar a nossa linha de raciocínio e a gente, claro, conseguir aplicar depois. Eu separei aqui 3 elementos para nos ajudar, né, a buscar esse eu essencial como um estilo de vida mesmo. Gente, foi mal aí se esse papo você tá me escutando aí no trânsito, lavando uma louça ou fazendo seu cardio e ele tá muito profundo, tá ligado? Mas eu espero que possa estar ajudando aí na sua rotina. E o primeiro elemento para a gente buscar a nossa essência é fazer o pastoreio do eu. Né? Seria viver diariamente a vigilância, passando pelo crivo da reflexão, as relações que compõem a nossa ambiência afetiva. O que seria pastoreio do eu? Pastoreio, numa narrativa bíblica, eu acho que se você é católico ou não, você já ouviu falar do bom pastor. Né? Então, pastoreio seria um sinônimo de cuidado, de preservar a ovelha ali dos maus, né? do lobo, do precipício, de qualquer coisa que possa fazer com que ela se machuque. Então, é cuidar, preservar o nosso eu, a nossa essência. Ainda na narrativa bíblica, a ovelha ela aprende a reconhecer a voz do pastor. Então, quando ele a chama, né, pelo nome, ela reconhece que aquela voz é a voz do seu pastor e é aquela voz que ela vai seguir diante de tantas outras. E aí, gente, esse pastoreio do eu seria ter um olhar sobre todas as relações que nós temos, relações de amizade, relações amorosas, né? E ver se aquelas relações, a gente usa muito essa palavra hoje em dia, né? É ou não uma relação tóxica. O que seria uma relação tóxica, né? Nessa visão, né? Da busca da essência, do eu, da identidade. Quando o outro ele tem o controle sobre nós, a gente cede, seguir o caminho que ele quer, mesmo que as nossas necessidades básicas não estejam sendo atendidas. Então é impossível você viver a sua identidade, a sua essência, expressar na sua vida, né, quem você é, se você está sob o comando de outra pessoa. Tem uma frase também que eu separei aqui desse livro que resume bem esse pensamento e eu achei essencial falar aqui com vocês. Há um fato inegável. A qualidade da nossa vida depende das vozes que escolhemos ouvir. Então já deu para ver, né, que esse primeiro passo é para não viver no automático as nossas relações. É sempre, diariamente, ou sempre que possível, você sentar e pensar quais relações você está tendo no momento e se elas são saudáveis ou não, para você se expressar, você ser quem você é, você expressar a sua vulnerabilidade, você se sentir à vontade, saber que aquela pessoa ela vai respeitar as suas decisões. E um ponto muito importante, antes de ir para o segundo elemento, é que você não pode delegar esse pastoreio a ninguém. Dizer, eu confio muito naquele amigo, então se ele estiver notando, se ele estiver atento, estiver perto de mim, ele vai notar se o meu namorado, a minha namorada, por exemplo, ele está sendo tóxico ou não comigo. Aquela pessoa pode até te ajudar,
Mas essa atribuição, né, esse pastoreio do eu, o protagonismo deve ser sempre seu. Então, por favor, também não tenha essa dependência afetiva, né, de colocar sobre outra pessoa a responsabilidade de pastorear, né, o seu eu. Tenha atenção às vozes, né, que você escuta no dia a dia e perceba, né, se essas vozes, como o bom pastor, estão cuidando, te protegendo ou se estão te levando para um abismo. O segundo ponto não podia deixar de ser, né, gente? O segundo ponto é a busca constante pelo autoconhecimento. Não vai chegar uma fase da vida, agora eu estou na melhor idade, tenho os meus 50 anos, me conheço, vou aí só curtir. Não, até a gente fechar os nossos olhos, a gente vai estar se conhecendo, vai trilhar sempre esse processo de autoconhecimento, porque, como eu falei, a gente não é Gabriela, não vai viver a vida toda de um jeito só, né? Nós estamos aí em constante mudança e que bom, né? Que bom pra gente e pros outros que convivem conosco. E essa busca, né, pelo autoconhecimento é a busca mais verdadeira do ser humano. Todos nós, independente da nacionalidade, do sexo, da condição social, todos nós buscamos, né, essa necessidade, né, de ser feliz, a necessidade de realização pessoal, aquilo que faz o nosso coração pulsar, que dá sentido à nossa vida. Então é isso que nos move, é esse processo de autoconhecimento. E o que nos paralisa, né, de parar de nos conhecer? Em algum momento da vida, e também essa visão é do Padre Fábio aqui no livro, a gente para de se questionar sobre os porquês das nossas ações. E tudo, gente, tudo que a gente pensa, o que a gente faz, ele está atrelado com vivências, né, com coisas que a gente foi assimilando ao longo da vida. Com certeza, Rosa e Benjamin, que são os meus filhos, mais para frente eles vão sofrer, especialmente se migrarem para outro país ou outra cultura, com choques assim, né, de coisas que eles aprenderam e não necessariamente é o melhor, não necessariamente é o correto, mas estava aí atrelado à cultura dos pais dele, da família, da ambiência onde eles estavam, né? É uma coisa engraçada, assim, quando eu comecei a namorar com o Rodolfo, eu me deparei com muitas coisas que a gente tem muito diferentes, apesar de nós sermos do mesmo estado, sermos nordestinos, sermos potiguares, né, apenas de cidades diferentes, assim, criações muito diferentes, nós temos muita coisa, muitos choques, assim. Eu lembro que em algumas brigas eu me senti desrespeitado, porque ele elevava o tom da voz e eu pensava que ele estava gritando comigo. Eu, olha, você não grita comigo não. E aí ele dizia, mas eu não estou gritando com você. Eu, tá sim, você me respeite. E depois eu fui ver que na família dele todo mundo falava alto, né? No dia a dia, independente de estar numa briga ou numa situação de conflito ou não, é deles. Uma das vezes que eu estava na casa dele, a mãe dele estava me conhecendo ainda, ela brincou assim comigo. Olha, menina, aqui você tem que falar alto para você conseguir ser ouvida. Então, eu descobri que, de fato, né, para ele não estava gritando, mas para mim ele estava e eu me sentia mal com aquela situação. E, claro, coloquei isso para ele e a gente foi se ajustando para que os dois pudessem se sentir bem na relação. Assim como tinha coisas negativas, né? Eu falei que eu vim de uma cidade muito pequena e numa cidade muito pequena, em qualquer ambiente, né, gente, infelizmente, mas em cidades muito pequenas a fofoca rola solta, porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é o seu pai, sua mãe, sua avó, sua árvore genealógica completa. E aí a opinião dos outros acaba recaindo muito, sendo um peso muito grande na vida das pessoas. Então, eu lembro que quando eu me mudei para a capital, fui conhecendo outras realidades, as pessoas mais próximas, né, notavam isso e me questionavam, mas por que você não faz isso? E eu via que era o medo da opinião alheia, e aquilo me atrapalhava muito. Reconhecendo isso, né, depois, nesse processo de autoconhecimento, mais velha, distante um pouco daquela realidade que eu vivi por 15 anos da minha vida, eu notei que isso era algo que me atrapalhava, e aí pude amadurecer e já não dar tanto cabimento para a opinião alheia, né, o que é uma grande libertação. E como é, Lari, que eu posso trilhar um processo de autoconhecimento autêntico? Aqui eu deixo algumas dicas. Nunca deixar de sondar os sentimentos que te ocorrem no dia a dia, né? Sempre anotar pensamentos recorrentes, ver em que situações e como é que eles chegam até você. Isso aqui é um ponto. Aprendi isso nas sessões de terapia. Um beijo para todos os psicólogos. Amo vocês de paixão, vocês são muito necessários. Também nunca deixar de sondar os pensamentos que nos determinam, e aí vem muito essa questão dos pensamentos recorrentes, né? Aquilo que você for enxergando como mais recorrente no seu dia a dia,
né? É um pensamento que determina suas ações. Então é bom investigar a razão de algum deles, se alguns deles estiver de fato atrapalhando a sua rotina, atrapalhando suas relações, né? E aí você que vai sondar isso aí no seu dia a dia. E também nunca deixando, né, de ter um olhar atento aos atos que tomam conta da sua rotina. Então, se investigar. Quando a gente passa a fazer isso de uma forma natural, aí a gente nunca ou dificilmente vai se deixar aprisionar por outros eus, né, por eus que não são impostos, por relações tóxicas, ou seja lá o que seja, né, que nos impeça de ser quem de fato nós somos. Então, quando a investigação pessoal vira algo natural em nós, é muito mais fácil, né, a gente trilhar um caminho de autoconhecimento autêntico e a gente conseguir viver, né, a vida que a gente deseja, que o nosso coração pulsa para viver. O Padre Fábio traz uma frase linda também, já deu para notar que eu sou fã dele como escritor, né? E ele diz assim: quem vive se buscando nunca para de se encontrar. Então é meio como diz aquela passagem que é uma música que a gente canta muito assim na comunidade que eu faço parte, né? Que é: não vos canseis porque nunca chegareis ao fim. Basicamente o processo de autoconhecimento é esse, né? Até o último dia da nossa vida a gente vai estar trilhando, mas com certeza ele faz do trajeto, né, e do sentido para onde a gente caminha muito melhor, mais leve e mais feliz. E o terceiro e último elemento que eu venho trazer aqui nesse episódio é sobre alimentar a nossa espiritualidade. Aqui eu não estou falando como consagrada apenas, né, como uma cristã católica, mas seria a espiritualidade que todo ser humano deve viver, até um ateu, né, a espiritualidade que vem de buscar o transcendente. E aqui a gente não se resume só a um templo católico, budista, cristão, protestante, ou seja lá o que for, né, o espaço, mas a ter uma experiência transcendente com a arte, por exemplo. Quantas experiências, né, uma boa música, uma boa tela, uma boa pintura, ela não transmite pra gente, né, quando ela revela beleza, ela nos tira do material, nos tira daquele momento e nos faz refletir, nos transcende, né, daquele momento que a gente vive. Então isso nos faz também tocar o divino, o eterno, e aqui o que eu chamo, né, de Deus. Quantas vezes na natureza, olhando, especialmente aqui eu estou tendo uma visão bonita da minha sala, onde eu posso ver o verde e uma grande nuvem de chuva se aproximando aqui, que me faz pensar que daqui a pouco eu tenho que fechar essa janela. Isso é algo que eu não consigo tocar, né? O mar, né, aquela coisa assim que vai até o horizonte, assim, é uma imensidão. Essas coisas, né, a natureza, de uma maneira muito especial, ela nos revela, nos faz tocar o transcendente e alimenta a nossa espiritualidade. E é claro, né, a oração, a meditação e a própria reflexão, que é uma das nossas missões aqui com esse podcast, né, ela também faz com que a gente alimente esse lado espiritual e a gente possa se sentir pertencente, né, se sentir habitando em nós mesmos. É palpável, todo mundo sabe, né, que a gente vive uma era do entretenimento. Depois ali da Revolução Industrial, né, onde os meios técnicos, né, foram chegando no nosso dia a dia, invadindo a nossa rotina. Isso é ótimo, ajuda muito a nossa vida, mas faz com que a gente tenha relações muito superficiais com os outros e com nós mesmos, né? Tem um filósofo que muitos de vocês talvez conheçam, né, que é o Bauman. Se eu não me engano, ele é polonês e ele ficou muito conhecido por um termo chamado modernidade líquida, né, relações líquidas, que é isso, é essa superficialidade, que a gente não se aprofunda na nossa própria vida, não se aprofunda na vida dos outros. A gente vive assim, correndo, né? Sempre, como outro filósofo diz, né, um coreano chamado Han, a gente vive sendo o senhor e escravo de nós mesmos, né? Nos impondo uma jornada de trabalho excessiva, sem ter tempo para pensar, sem ter tempo para problematizar as nossas ações, o nosso dia a dia. A gente é tão impactado com tanta coisa no dia a dia, que quando chega em casa, tem um tempinho livre, a gente só quer relaxar, né? Quer ver um besterol, alguma coisa aí na Netflix, um dorama, qualquer coisa levinha para poder espairecer, mas não nos sobra um tempo de reflexão, um tempo que nos humaniza. E aí a gente vive sendo a geração, né, dos resumos, dos discursos breves, dos vídeos de 1 minuto, né, dos virais de 15 segundos. E com isso a gente vai se preenchendo e ao mesmo tempo se esvaziando. E aqui, finalizando, né, esse terceiro ponto,
ele traz um trecho que também relembra uma passagem bíblica, que é aquela das sementes que são lançadas sobre solos diferentes, né? Uma semente que é lançada num solo muito pedregoso, num solo infértil, e é claro que aquela semente não vai dar frutos. E aí ele traz isso para a nossa vida. Eu vou ler aqui que vai ficar mais claro para vocês. As sementes dos eus que já somos, mas que precisam ser colocadas na dinâmica do vir a ser, estão lançadas em terrenos superficiais. Estamos inevitavelmente estabelecidos numa estrutura de mundo que não contribui para o nosso florescimento. E quem se adapta à infertilidade desse solo, quem não faz os esforços para se mover na direção de outro território, ou seja, um espaço que não seja superficial, né, que essas sementes possam fincar suas raízes, morre sem proporcionar a si mesmo a mais bela das dádivas, que é saber quem é. Quando eu estava terminando esse livro, ali no início de dezembro, eu tive a graça, né, a providência divina, né, me permitiu encontrar o autor, né, pessoalmente, né, o Padre Fábio. E aí ele fez uma dedicatória, que possivelmente seja uma dedicatória padrão, que ele faz para todo mundo, mas que me serviu muito, né, de impulso nesse caminho, né, de busca pelo meu eu essencial, de validar os meus sonhos, de ir atrás, né, daquilo que os eus essenciais que eu fui deixando para trás. Ele escreveu assim: Larissa, que os seus eus sejam todos seus. E é isso que eu quero também dizer para vocês no final desse primeiro episódio, né, que vocês possam ir atrás, né, desses eus que ficaram pelo passado e que hoje, né, independente da idade que você tenha, da realidade que você viva, você possa dizer, né, os meus eus são todos meus. Então, trilhando um caminho de autoconhecimento autêntico, né, reparando no meu dia a dia e não somente vivendo no automático as situações que me deparo no dia a dia. Gente, muito obrigada se você ficou até aqui. Eu espero que esse episódio possa ter colaborado em alguma coisa no seu dia. Se você gostou, por favor, avalie esse podcast, né? Vai aqui na plataforma onde você está me escutando, avalie, compartilhe com seus amigos, né? Faça com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Um beijo. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, aqui na descrição, né, vai ter o @ direitinho, @larimoura. E a gente se vê no próximo episódio. Lá nas minhas redes sociais eu vou divulgando para vocês, né, quando é que vai sair o próximo, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até a próxima!